Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, estaremos aqui mais uma vez, nesta noite, glória a Deus, de quarta-feira, para estar agradecendo o Senhor nosso Deus, por essa rica oportunidade, por estarmos aqui, diante da palavra do Senhor, diante dessas obras tão perfeitas que Deus está nos dando para cada um de nós, amém? Meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus. Eu vou deixar a palavra do Senhor, que está em João, capítulo 2, glória a Deus, aleluia. Do 22, glória a Jesus, adiante, dia 28, adiante, em nome de Jesus. E agora, filhinho, permanecei nele, e para que quando ele se manifestaste, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, e por ele a sua vinda. Se sabeis o que ele é justo, e sabei que todo aquele que praticam a justiça, nascido dele. E glória a Deus, aleluia. E se sabeis o que ele é justo, sabei que todo aquele o que praticar a justiça e nascido dele. Glória a Jesus. E agora eu vou ler o 2, 22, 26, 25 adiante. Glória a Jesus. 25, 26, glória a Deus, e o 27. E esta é a promessa, o que ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. E a unção, o que vós recebeste dele, fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção nos ensine todas as coisas, é verdadeira e não mentira. E como ela vos nos ensinou, assim ele permanece. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, maravilhoso, Nós estamos vendo a palavra do Senhor, que está falando de 25, do 25 adiante. Glória a Jesus, maravilhoso, porque ele nos ensina a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E esta é a promessa, o que ele nos, a vida eterna. Então esta é a promessa que ele nos deu. Para mim e para você, meu querido irmão, a promessa que ele fez a nós. A promessa que Deus fez em nós, para nós vivemos a vida eterna. Vivemos na presença do Senhor, foi Ele que nos deu a vida. Então, para nós vivemos tendo a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos engane. Então, essa palavra o Senhor escreveu aqueles, meus queridos irmãos, aqueles que nos enganam. Então, essas palavras que Deus nos deu, a unção, Ele nos deu uma unção para mim e para você, para nós não sermos enganados, para nós não sermos confundidos. Então, essa unção, o que vós recebeis dele? Nós recebemos essa unção de Deus, essa unção, essa promessa que Deus está nos dando, essa oportunidade, esses livramentos que Deus está nos dando para mim e para você. Nós estamos, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor está nos ensinando para nós que ninguém nos engane. Porque muitas vezes muitos vêm para enganar com palavra. Glória a Deus, muitos vêm como lobo, Glória a Deus, aleluia, vem vestido, glória a Deus, aleluia, de lobo, mas são destruidor.
Então, muitos vêm vestidos de peludo, são como lobo, que a palavra do Senhor disse, né? Muitas vezes a pessoa vem vestido, né, como vestido de peluço, mas neles somos lobo. E no nosso mundo que nós estamos vivendo, nós estamos cheios dessas coisas. Então, muitas vezes as pessoas, né, glória a Deus, talvez alguém vai falar algo, a pessoa já fica com medo de tanto golpe no mundo que nós vivemos, de tantas coisas para nos tirarmos nós do foco. Talvez muitas vezes, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrando a unção que vós recebeis dele. Tudo que nós recebemos de Deus é perfeito. Tudo que nós recebemos de Deus são maravilhosos. É nós que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus está nos dando. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, fica em vós e não tende necessidade de que alguém vos ensine. Então nós, meu querido, a palavra de Deus vem nos mostrando que vós todos, glória a Deus, aleluia, todas as coisas são verdadeiras. Então a palavra de Deus ela vem nos mostrando, glória a Jesus maravilhoso, glória a Deus, vós nos ensine, mas com a sua unção vos ensine todas essas coisas. Como são perfeitas, como são maravilhosas essas obras de Deus nas nossas vidas. O que Deus está falando agora, filhinho? Permanece hoje, glória a Deus, aleluia, permanece nele, glória a Deus, aleluia, porque, glória a Deus, para que todos eles se manifestam e tenhamos confiança nele. Então essas são as palavras de Deus nas nossas vidas. É a palavra do Senhor que nos renova, que nos capacita cada um de nós para nós permanecermos verdadeiramente na presença do Senhor. Permanecemos louvando, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é verdadeiro, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele nos ensina o caminho verdadeiro para mim e para você. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? A palavra do Senhor nos mostra porque Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, e nós devemos vivermos nessa verdade, glória a Deus, para que ninguém nos engane. Que ninguém, meu querido, não em mentira, como ela vos nos ensinou, assim nele permanecei. Não é mentira. Olha o que a palavra de Deus está falando conosco neste momento. Ela não é mentira. A palavra do Senhor é ação verdadeira. A palavra do Senhor ela vem para nos ensinarmos o caminho certo, o caminho da sinceridade para cada um de nós. E que nós devemos estar sempre confiando, glória a Deus, aleluia, nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, a confiança e não sejamos confundidos e por ele a sua vinda. Nós não sejamos confundidos. Então, é feliz daquele que permanece na presença de Deus. Feliz daquele que permanece louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é a verdade e a vida. Todo aquele que permanece em mim não andará nas trevas, não andará na escuridão. Glória a Jesus maravilhoso, oh glória. Se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Tá vendo? Todo aquele que pratica a justiça é nascido do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que fez o céu e a terra. Então, meu querido irmão, viva plenamente na presença de Deus. Viva louvando e glorificando, anunciando a palavra do Senhor, porque as palavras do Senhor são verdadeiras, as palavras do Senhor são justas.
Como é bom, como é grandioso nós vivemos verdadeiramente na presença do Senhor. Praticarmos, glória a Deus, aleluia, a justiça é o amor de Deus. É o amor que Ele está nos dando para mim e para você, para nós se entregarmos a nossa vida para o Senhor. Como é bom, como é maravilhoso nós estarmos aqui neste momento, anunciando, pregando o Evangelho para todas as criaturas, todas as nações. Seja obediente o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu queridos irmãos, queridas irmãs, qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. O que a palavra do Senhor diz? Todo aquele que negar o Filho, ele não terá o Pai. Mas aquele que confessar o Filho também tem o Pai. Então o Pai e o Filho, ele acompanha junto. Nós não devemos negarmos o Filho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que negar o Filho, também negará o Pai. Todo aquele que negará o Pai, negará também o Filho. Então estas palavras, ela nos mostra o caminho certo. Essas palavras nos mostram, para mim e para você, para nós vivermos verdadeiramente na presença do Senhor. Porque feliz o homem que busca o Senhor. Feliz o homem que permanece na presença do Senhor, louvando e glorificando. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que permanecer em mim não andará nas trevas. Todo aquele que permanecer na minha presença não andará na escuridão. Ele terá a luz do Espírito Santo. E quem é esta luz? Essa luz é Jesus Cristo. Aquele que fez grandes maravilhas diante de mim e de você, a todos os momentos de nossas vidas. Então, meu querido irmão, não desista. Mesmo que muitas vezes a sua luta está sendo tão difícil, mas maior aquilo que Jesus passou por mim e por você. E Ele venceu as lutas, venceu as tribulações. E nós devemos fazer o mesmo. Porque, meu querido irmão, Jesus ele venceu tudo aquilo sozinho. Não tinha ninguém para dar a mão a Ele. Mas nós passamos por luta, nós passamos por momentos difíceis, mas nós temos Ele para nos socorrer nos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento. O nosso Deus, Ele não põe um fardo nas minhas costas, nas tuas costas, o que nós não possamos carregar. E nós vemos que Jesus põe um cargo, glória a Deus, nas nossas costas, um fardo nas nossas costas, e Ele nos ajuda a nós carregar a nossa cruz. Então nós vemos, nós não estamos sozinhos. Porque muitas vezes você pode achar que você está sozinho, muitas vezes você pode achar que Deus te abandonou, Deus desistiu de você, mas Deus não desiste. O que a palavra do Senhor disse? Aquele que negar o Filho, também negará o Pai. Então, meus queridos irmãos, nós devemos permanecermos na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. No nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que fez o céu e a terra. Aquele que fez grandes maravilhas, grande mover para cada um de nós. Ele não desampara, Ele não desista. Ele está sempre ao nosso lado para nos fortalecer, para nos libertarmos de todos os males. E que nós devemos agarrar, queridos irmãos, é com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele tem o melhor para mim e para você.
O mundo lá fora não tem nada de bom para mim e para você. O mundo lá fora só tem escuridão. O mundo lá fora só tem perturbação. Mas aquele que permanecer na presença de Deus, ele nunca será confundido. Ele nunca será envergonhado, porque Jesus é a verdade. Jesus é a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará nas trevas, mas andará na luz do Espírito Santo. Então não desista, meus irmãos, minhas irmãs. Levante a tua cabeça. Olha para aquilo, para as coisas que Deus passou por mim, por você. Olha que Jesus passou pregado naquela cruz. Ele, em momento nenhum, Jesus murmurou. Jesus, no último suspiro, ele só disse: mulher, eles não sabem o que eles fazem. Mas Jesus não veio e não julgou eles. Como muitas vezes as pessoas julgam as pessoas. Muitas vezes, se fulano fez algo, fulano vai pagar por tudo que ele fez. Muitas vezes a pessoa fica amaldiçoando as pessoas porque fez algo com ele. E Jesus é diferente. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Quando Jesus estava pregado naquela cruz, Jesus, se ele fosse outro, Jesus tinha amaldiçoado os malfeitores. Ele não amaldiçoou eles. Ele disse: eles não sabem o que eles fazem. Porque a conta que nós vamos pagar, queridos irmãos, nós vamos pagar com Deus. No último dia, no final dos tempos, todos vão pagar por aquilo que ele fez. Mas não cabe eu julgarmos as pessoas. Não cabe eu querermos achar que eu sou melhor. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Então nós devemos reconciliarmos, se convertermos, se entregarmos a nossa vida para o Senhor. Porque grandes são as promessas de Deus. Grandes são as obras de Deus nas nossas vidas. Porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Todo aquele que permanecer em mim não andará nas trevas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, levante a tua cabeça. Não deixe que o inimigo ache que você está destruído. Não deixe que o inimigo pense que você está, glória a Deus, aleluia, você vai desistir de tudo. A vontade do inimigo é que você desista de tudo. Ele põe algo na mente das pessoas para as pessoas desistir. O inimigo, ele põe uma enfermidade no corpo da pessoa para a pessoa desanimar, para a pessoa desistir. Mas aquele que confia em Deus pode ter certeza. Pode vir as tempestades, pode vir as lutas que vier. Ele não desiste, ele confia que tem um protetor. Ele tem um protetor que nos guarde, nos livra nós de todos os males, de tudo aquilo que não presta. Glória a Jesus maravilhoso, oh glória. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos fortaleça a cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, nos proteja, que Deus dê ótima noite, um ótimo sono abençoado para todas as famílias. Que Deus derrama as bênçãos, nos dê força a cada um de nós para suportarmos as lutas, as tempestades do dia a dia. Amém? Muito obrigado a todos, que todos tenham uma ótima noite, até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus.